Bom dia! Manhã de 17 de abril para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 338. Estamos falando de dificuldades no livro de Ruth. Ruth, capítulo 4, verso 3, lemos: Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu: manifestou-lo em teus ouvidos, dizendo: toma diante dos habitantes e diante dos anciões o meu povo. Se has de redimir, redime. E se não houver de redimir, declara-me para que eu saiba, pois outro não há senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu e minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo esse costume em Israel quanto à remissão e o contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçasse o sapato e dasse ao seu próximo, e isso era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Muito bem, essa é a transição ou a transação entre Boaz e o parente remidor, em Ruth, capítulo 4, versos 3 a 8, conforme lemos. Mas será que essa negociação não contraria as estipulações de Deuteronômio 25, versos 5 a 10, que o casamento por levirato não fere a lei, que proíbe os incestos, conforme Levítico 18, 16. Vamos à solução, então, dessa dificuldade. Deuteronômio 25, versos 5 ao 10, estipula que uma viúva sem filhos deve ser tomada por um irmão do seu falecido marido, com sua esposa, e dele gerar um filho, se isso lhe for biologicamente possível, o qual será considerado legalmente como filho e herdeiro do esposo que morrera. Isso significa que o nome do falecido será levado pelo filho que o irmão gerou, de tal modo que a linhagem do primeiro marido não se extinga. Mas os versos 7 e 8 permitem que o irmão se recuse a desempenhar o papel de esposo substituto. E se ele assim proceder, contudo, a cunhada pode processá-lo, fazendo uma queixa contra ele no tribunal perante o juiz, e isso poderá arruiná-lo diante do público. De modo figurado, essa desgraça é simbolizada no ato de a viúva tirar o sapato do cunhado em público e cuspir-lhe no rosto. Depois dirá ela: assim se fará o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. Versículo Deuteronômio 25, verso 9. E o verso 10 prossegue dizendo que doravante a casa daquele cidadão será conhecida como a casa do descalçado. Quando comparamos essa provisão com o interesse pela perpetuação da memória do falecido com as negociações desenroladas entre Boaz e o parente mais próximo, em Ruth, capítulo 4, versos 3 a 8, notamos os seguintes pontos interessantes. Primeiro, se não houver um irmão sobrevivente do falecido, nesse caso, Quilion, também havia morrido, bem como o marido de Ruth, Malom. A obrigação do levirato recaía sobre o primo mais próximo do sexo masculino.
Segundo, além da obrigação de servir de procurador do falecido no leito conjugal, havia o dever de readquirir a propriedade do morto, que porventura estivesse pressa a ser arrematada ou vendida ou perdida por hipoteca. Tal prática não é mencionada explicitamente com respeito à ordenança do levirato em Deuteronômio 25, mas está especificada em Levítico 25, verso 25. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte de suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. No caso de uma estrangeira, como Ruth, a moabita, poderia ser mais justificável que o homem se recusasse a desempenhar o dever segundo o levirato, do que no caso de uma viúva israelita. Considerava-se maldição que for anexada aos descendentes de Moabe. Deuteronômio 23:3 diz: nenhuma amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Se essa ordenança aplicasse a uma moabita casada com um israelita, tanto quanto a um homem de Moabe que se converter ao Senhor, permanece aqui uma questão aberta à discussão. Pelo menos essa possibilidade levantou uma dúvida, que aparentemente se resolveu pela legitimidade da conversão e dos direitos de Ruth. E quarto, talvez a própria Ruth não tivesse o menor desejo de humilhar o parente remidor, o Goel, visto ter já aberto seu coração para Boaz. O próprio parente remidor teve permissão para remover o seu calçado e foi poupado da humilhação de receber uma cuspida no rosto, de acordo com Deuteronômio 25. De modo algum, essas 4 características especiais, no caso de Ruth, podem ser consideradas contraditórias à lei geral do levirato de Deuteronômio 25. As regras básicas ali quanto à rejeição formal do dever para com a viúva, como também quanto à aceitação pública dessa responsabilidade, foram respeitadas e cumpridas pelos 2 homens. Ruth não desempenhou o papel de viúva acusadora que humilha o Goel. Ela simplesmente abriu mão do seu direito de executar essa cerimônia à vista do fato de o propósito essencial da ordenança do levirato estar presente e ser cumprido de maneira muito mais desejável e aceitável por meio de seu parente benfeitor, o próprio Boaz. Quanto à lei sobre o incesto com o irmão do marido morto, ou um homem que se deita com a esposa de seu irmão falecido, Levítico 18:16, é óbvio que tal ordenança não se aplica à sua situação em que sobrevivente levava a viúva sem filhos para sua casa e se prontificava a agir como procurador de seu falecido irmão. Se ele tentasse casar com sua cunhada sob qualquer outra circunstância, como por exemplo no caso do tetrarca Herodes, o tetrarca que seduziu a esposa de seu irmão Felipe Herodias e adulterou com ela, que seria o verdadeiro incesto punível, com a pena capital. Caso Ruth houvesse dado à luz a um filho de Malom, isso teria tornado inelegível para casar com algum irmão de seu marido. Não poderia ser desposada nem por um primogênito e nem por um primo-irmão do falecido. Portanto, aqui não há nenhuma violação de Deuteronômio 25. Espero que você tenha gostado da dificuldade de hoje, que se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.